Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Adam Amâncio, sou Beauty Artist e especialista em colorimetria. E eu ajudo cabeleireiros iniciantes ou não a entregar o resultado de cor perfeita. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos: efeito, técnica e cor. Você já parou para pensar se esses 3 assuntos têm relação um com o outro? E esse vídeo vai ser justamente para te falar que tem relação. Essas 3 palavrinhas, esses 3 temas têm relação um com o outro. E eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e vai comentando aqui suas dúvidas pra gente ir batendo um papo. Beleza? Bom, então o que acontece? O efeito é o resultado que nós vamos ver. Então, o efeito nada mais é do que o resultado que eu quero ver nesse cabelo, ok? A técnica é o caminho. Como eu vou aplicar, o que eu vou aplicar, quais as linhas que eu vou aplicar para chegar nesse efeito, tá? E a cor é o que a minha cliente enxerga. Qual tonalidade ela enxerga? Então, eu tenho um efeito XYZ. Para eu conseguir esse efeito XYZ, eu usei uma técnica, um caminho, tá? A, B, C, D. E eu vou aplicar uma cor. Deu para entender? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai criar cor. Muitos profissionais, infelizmente, não têm essa relação. Ou vão lá na receita pronta, que aprendeu em algum lugar, e fazem sempre o mesmo em cima de qualquer cabelo. E aí o que revela lá, revelou, né? Você simplesmente não entrega esse resultado, tá? O erro maior tá em querer dar o efeito sem ter conhecimento do caminho, sem ter conhecimento da técnica, tá? E a cor eu vou deixar mais pra frente. Mas o que acontece? O erro sempre o mesmo. Você quer entregar o efeito, mas você não sabe o caminho para entregar esse efeito. Olha que louco, né? E aí o que acontece? Muitos profissionais vai no que sabe. E na maioria das vezes o que sabe não é o suficiente para entregar esse resultado perfeito. E por que eu tô batendo na tecla que você deve entregar o resultado perfeito? Porque se você não entrega o resultado perfeito aqui, neste momento, tá? Ou você tem 2 opções. Ou você está num processo de entrega de resultado, aí tá tudo bem, tá tudo certo. Ou você vai perder essa para um outro profissional que vai entregar esse resultado de forma perfeita, ou vai fazer a sua cliente entender que existe um processo para ela entregar, para ela conseguir esse resultado perfeito, tá? Então, o que acontece? Você nunca vai conseguir entregar esse resultado, né? Ou você vai entregar aquela coisa meia boca, e aí a sua cliente não vai voltar, e a entrega de resultado perfeito está muito ligada a você segurar a sua cliente, você ter a sua cliente por muito tempo, né? A entrega de resultado perfeita não é para você ter uma cliente turista, é uma cliente que ela só vem de vez em quando com você, ela não tem aquela intimidade com você. O resultado de cor perfeita, entregar o resultado perfeito é simplesmente, tá? Você ter essa cliente por um tempo, né? Você ter essa cliente na sua cartela de clientes. Vocês já ouviram falar em cartela de cliente? Eu vou fazer um conteúdo justamente para isso também, tá? Para falar sobre cartela de clientes, sobre nicho. Então o que acontece? A entrega da cor perfeita, ela é pensada em sim, no seu crescimento profissional, mas também é pensada em ter a sua cliente por muito tempo na sua cadeira, ok? Não é ter essa cliente uma vez só e você faz a cor dela e ela some e nunca mais volta, tá? Então o que acontece, ó? Se você não sabe o caminho para entregar essa cor perfeita, se você não sabe o caminho para entregar esse efeito que ela tá te pedindo, você não vai entregar o melhor resultado. Você pode até entregar um resultado parecido, mas o caminho para você chegar nesse resultado parecido não vai permitir. Aqui eu tô falando a respeito de você não entregar o resultado para aquele cabelo porque você não sabe a técnica para chegar nesse resultado. Então são temas diferentes, ok? Aí o que acontece? Você não vai entregar esse resultado, você vai ter que refazer esse cabelo. Ou seja, o seu custo aumenta muito, você começa a perder ao invés de ganhar.
Isso não é interessante. No nosso caso, em nenhum caso é interessante, muito menos no nosso caso, que nós ganhamos, né, o nosso salário, nós faturamos em cima do serviço que a gente faz. A partir do momento que você erra, você perde de ganhar. Você está perdendo, porque você está tendo que refazer sem ter essa cobrança de serviço. Então, é muito importante você saber o caminho para chegar nesse resultado. Então, o que acontece, ó? No vídeo de hoje eu quero colocar para vocês algumas formas, né, de você conseguir entender melhor como vai ser feito esse processo de você, profissional, ler uma imagem, ler um cabelo que você viu no vídeo, tá? Você precisa entender as técnicas, você precisa saber quais técnicas foram usadas para chegar nesse resultado, para chegar nesse efeito. E aí você vai começar realmente a entregar bons resultados ainda melhores, tá? Mas para chegar nesse ponto, tem todo um passo a passo. E eu vou fazer esse passo a passo aqui em vídeos para vocês aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, ó. Na maioria das vezes, a cliente chega para nós, profissionais, buscando o efeito, tá? Então a cliente ela vai chegar querendo o efeito. Ela busca o efeito. Eu quero um loiro bege, eu quero um loiro platinado, eu quero um moreno iluminado, eu quero um cabelo, um castanho iluminado, eu quero um vermelho iluminado, eu quero um ruivo iluminado, eu quero uma cor uniforme, tá? Então a cliente sempre chega para nós com o efeito que ela quer. Ela sempre... O primeiro contato é, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Aí, o que vai acontecer? O profissional, ele precisa realmente saber o caminho que ele vai tomar ali. Então, ele vai fazer o diagnóstico, que eu já falei aqui sobre isso, sobre criar o diagnóstico. Então, você vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico é para você entender o que esse cabelo permite eu fazer, né, de cor. A partir desse momento que você faz o diagnóstico, você vai ter que definir quais as técnicas que você vai usar. E as técnicas que você vai usar, elas, na maioria das vezes que você vai acompanhar aí outros profissionais, se você pegar o meu Instagram, por exemplo, você vai olhar lá nas legendas, não vai estar escrito lá, decifrado, quais as linhas que eu usei nesse cabelo. Lá vai ter um nome, né? Esse nome cada profissional define, tá? Então, cada profissional define o nome da sua técnica. Porém, essas técnicas, que têm esses nomes, elas têm uma teoria de criação. A teoria de criação vem das linhas e das divisões que nós criamos em cima do cabelo, tá? Eu já devo ter falado em algum vídeo que é muito importante o profissional cabeleireiro, além de saber fazer todos os serviços, ele precisa entender sobre divisão. Sobre divisão, gente. Divisão é importante no corte, divisão é importante quando você vai fazer um penteado, divisão é importante, muito mais importante ainda, quando você vai fazer uma cor. Porque a divisão vai definir o seu efeito, o seu resultado. E o que é a divisão? A divisão nada mais é do que a técnica que você vai usar. Nós temos várias técnicas disponíveis, né? Então, nós podemos trabalhar com costura, nós podemos trabalhar com uma técnica de slice, que é desfiar o cabelo, nós podemos trabalhar em transparência, nós podemos trabalhar na transparência, só que na transparência desfiada, ou na transparência sem desfiar. Esse desfiado ele pode ser mais leve, ele pode ser mais intenso. Esse desfiado ele pode ser mais na raiz, ou esse desfiado ele pode ser da ponta à raiz. Como que eu vou definir isso? Conhecendo o efeito que cada linha e cada técnica reproduz no cabelo. Mas de que forma, Adam, que eu vou conseguir identificar isso? Treinando, tá? Treinando. Eu vou trazer para vocês, nessa sequência de vídeos, como você vai treinar e quais são os resultados para isso. Porque daí as coisas vão ficando mais claras para vocês, tá? Então, o que acontece? A nossa cliente, ela chega no nosso salão, ela chega na nossa cadeira, na maioria das vezes, com uma foto de uma atriz, ou ela foi lá no Pinterest e deu um clique lá, deu um print na tela e vai mostrar para você esse cabelo. E aí cabe a você, profissional, fazer a leitura desse cabelo. O que é fazer a leitura, novamente? É você entender realmente quais linhas foram usadas para fazer
esse resultado. Mas tem como eu identificar sem o profissional que fez falar? Tem como. Sabe por que tem como? Porque nós profissionais, nós conhecemos essas linhas e essas técnicas, né? O que a maioria não conhece, tá? É o efeito que essas linhas, elas reproduzem. E aí, gente, a gente entra num assunto muito, muito, muito interessante. Porque o que acontece? Se você for pegar os profissionais que são renomados, que estão aí no mercado, aparecendo, que estão à frente de grandes marcas, o que eles fazem? Eles criam técnicas, que é aquele nome que eu falei que eles vão dar para as técnicas. Então, hair contour, enfim, blonde, alguma coisa. Esses nomes, eu não vou citar vários nomes aqui, porque senão a gente começa a definir como profissionais, eu não quero isso. Mas esses nomes, eles são dados por uma questão de marketing, né? Por uma questão de diferenciar o seu trabalho, tá? Então, cada profissional, ele diferencia o seu trabalho da forma que ele acha mais envolvente pro nicho dele, tá? Então, o que acontece? Você vai ler lá nas legendas, vai estar lá, Summer Blonde, alguma coisa, Hair Lights, alguma coisa, né? Mas o que acontece? Esses cabelos, eles foram criados através de divisões no cabelo e aplicação do produto de formas diferentes, tá? E o profissional, ele precisa entender e ler isso. A cliente não vai perceber isso, né? A maioria das clientes não vai perceber essas diferenças. Para ela vai olhar aquele cabelo e vai falar, eu quero esse resultado. Mas o caminho que foi para entregar esse resultado, ela não vai fazer ideia, tá? E nem tem porquê, porque ela não é profissional. Ela só tem que chegar e pedir realmente o que ela quer como resultado, tá? Bom, então, como que a gente vai treinar isso? Primeiro ponto, treinar o nosso olhar. Onde eu tenho mais marcação nesse cabelo? Esse cabelo tem uma marcação mais na frente? Ou ele tem mais marcação no contorno, né? O que é o contorno de um cabelo? É essa parte frontal e essa parte da nuca, tá? Isso proporciona o contorno de um cabelo. Então, se eu tiver essa parte frontal e essa parte da nuca, que é a que aparece aqui, né? Na maioria das vezes, mais marcada, isso quer dizer que eu trabalhei um contorno mais marcado. De que forma eu trabalhei esse contorno? Nós temos várias formas. Nós podemos trabalhar esse contorno em slice, né, que é desfiando a mecha, ou nós podemos trabalhar esse contorno em transparência. São duas opções e tem outras opções também. Então, o que é legal vocês começarem a entender? Quais as marcações que tem nesse cabelo? Eu tenho marcação aonde? O topo desse cabelo é feito como, né? Eu tenho mais marcação ou são mechas mais finas? Eu tenho uma mecha costurada ou não? Eu tenho uma mecha extremamente esfumada. Qual que é o efeito que eu vejo nesse cabelo? Vocês conseguem hoje definir isso? Se você não consegue definir qual o efeito de um cabelo, fazer essa leitura neste cabelo, está faltando treino no seu olhar. O que é o treino no seu olhar? Parar de ver o cabelo no geral e começar a ver pontos importantes neste cabelo, tá? O que é ver pontos importantes nesse cabelo, Adam? É simplesmente você olhar esse cabelo de uma forma que você vai enxergar além daquilo ali. Você vai enxergar além de um loiro. Você vai enxergar que esse loiro, ele tem transparência. Você vai enxergar que esse loiro, ele tem mecha costurada. E você vai enxergar que esse loiro tem slice nas pontas, que são mechas desfiadas. Sabe como você vai enxergar isso? Observando. Eu sempre falo para as alunas que estão em processo de aprendizagem de cor, que elas precisam começar a treinar o olho delas em qualquer lugar. Então, eu tô na rua, eu tô olhando o cabelo das pessoas e eu tô tentando identificar o que foi feito nesse cabelo. Não é olhar de uma forma que você vai julgar o cabelo da outra pessoa. Não é isso. Você vai tentar ler o cabelo dessa pessoa, o que foi feito nesse cabelo. Começa a fazer isso a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento que você está assistindo esse vídeo. Pega essa informação, guarda aqui e começa a treinar esse olhar na rua. Se você estiver na fila do banco, se você estiver no supermercado, começa a olhar o cabelo das pessoas que estão em volta de você e começa a observar esses cabelos, principalmente os cabelos que têm cor. O que foi feito nesse cabelo? Eu tô com uma pessoa que tem mechas aqui na minha frente. O que
foi feito nesse cabelo para chegar nesse resultado? Eu tenho as pontas mais claras? Eu tenho todas as pontas mais claras ou eu tenho parte dessas pontas mais claras? O comprimento desse cabelo, ele também é claro ou ele é mais esfumado? A raiz desse cabelo, como que é a raiz desse cabelo? A parte da franja, a parte desse contorno de frontal, como que tá esse contorno frontal? Ele tá mais claro ou não? Ele tem a mesma quantidade de cor? Como que tá esse cabelo? Comecem a fazer essa leitura. No início vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ficar com dúvidas, mas as dúvidas vão gerar conhecimento, gente. Levem isso pra vocês, tá? Dúvida gera conhecimento. Dúvida gera evolução. Se você não tem dúvida, você fica parado, você não aprende mais. Então, sempre a gente tem que carregar dúvidas. O porquê, como que chegou nesse resultado, como eu consigo chegar nesse resultado também. Esse é o primeiro exercício que vocês vão precisar fazer a partir de agora para começar a entender melhor os efeitos e decifrar o caminho, decifrar a técnica. Então, o que acontece, gente? As técnicas, são variadas técnicas que a gente tem no mercado. Então, o que acontece? Na grande maioria dos cursos profissionais de beleza, você vai aprender as técnicas mais básicas possíveis. Além dessas técnicas que você aprende no curso profissional de cabeleireiro que você faz, tem uma infinidade de técnicas. E é essa infinidade que você precisa aprender e que você vai aprender, porque eu vou passar isso para você. Acontece, na maioria dos cursos profissionais que a gente tem disponível no mercado, é ensinado a receita de bolo. Quando não é ensinado o básico do básico do básico. Então, por que eu falo isso? Porque além disso que você já aprendeu na escola profissional que você está fazendo ou que você já fez, tem uma infinidade de coisas que você precisa aprender para entregar a cor perfeita, certo? Então, o que acontece, ó? Nós temos, eu vou falar as principais, algumas técnicas e divisões que nós temos para fazer cabelos, para fazer cor. Então, vamos começar pelas divisões. Eu posso criar uma divisão na horizontal, assim como eu posso criar uma divisão na vertical. Essa divisão na vertical, ela pode ser uma vertical para trás ou uma vertical para frente. Essa vertical, ela te dá um efeito. A vertical para frente, ela te dá um efeito. A vertical para trás, ela te dá outro efeito. A linha horizontal, ela te dá outro efeito. E se você criar um zigue-zague nesse cabelo, você vai criar um outro efeito. Vocês estão entendendo como é amplo tudo isso? A partir do momento que vocês começarem a entender o efeito que cada linha dessa dá no cabelo, o seu resultado vai mudar completamente. Além disso, nós temos as técnicas de mechas, de aplicação. Então, eu posso trabalhar com uma transparência nesse cabelo, eu posso trabalhar com uma mecha costurada e eu posso trabalhar com uma mecha em slice. Ou eu posso optar por trabalhar com uma técnica de mão livre. Cada técnica vai te trazer um resultado diferente. Então, cada técnica dessa vai te trazer um resultado diferente. Além disso, cada técnica dessa, eu tenho variações entre essa técnica. Então, por exemplo, eu posso trabalhar um cabelo inteiro em costura, mas eu posso diversificar essas costuras. Então, eu posso começar com uma costura mais grossa, e aí eu passo para uma costura mais média, e depois eu faço uma costura super fina. E aí eu vou trabalhando essas mechas, né, num time entre elas. Eu posso criar um cabelo inteiro em transparência, mas esse cabelo tem uma transparência que é sem slice, uma transparência que é com slice só na raiz e uma transparência que é um slice de ponta à raiz. Os efeitos serão diferentes. As técnicas são as mesmas, mas eu tenho variações dessa técnica. Sabe o que isso vai diferenciar para nós profissionais? Nos resultados, nos efeitos, tá? Isso vai diferenciar também no formato que eu vou entregar esse cabelo. Como assim no formato que eu vou entregar esse cabelo? Simplesmente porque você vai entregar um cabelo com a sua assinatura. A partir do momento que você consegue ler os resultados de outros profissionais, né? Você consegue ler os resultados de referências que a sua cliente vai trazer para você na sua cadeira, você começa a criar as suas próprias formas de criar esses mesmos resultados. Não é porque o cabeleireiro XYZ fez uma técnica assim, assim, assado, que você tem que fazer a
mesma técnica para entregar o mesmo resultado. Você pode criar uma outra forma de entregar esse resultado. Deu para entender? O quão é importante você, profissional que trabalha com cor, entregar isso. Olha que bacana. De que forma você vai entregar isso? Conhecendo o caminho, né? Muitas das vezes, o efeito é a parte mais fácil de mudar um visual, porque o efeito, a cliente já traz esse efeito pronto. O efeito, você, profissional, já conhece. Mas o caminho, na maioria das vezes, a cliente não vai conhecer. É você, profissional, que vai identificar. E é aí que tá o X dessa questão. Se você souber o caminho para chegar nesse resultado, você vai realmente entregar a cor que a sua cliente deseja. E posso te falar, ela vai permanecer com você, porque você sempre vai entregar os resultados que ela quer. Outro ponto muito importante é o seguinte. Um outro ponto muito importante, um exemplo, na verdade, muito importante, né? De como a cliente chega para você no salão com o resultado, né? Com o efeito. Teve uma época que o platinado era o efeito do momento. Então, sim, 80% aí das loiras que chegavam no salão, elas queriam o platinado. Mas sabe o que é mais engraçado? Que cada cliente que chegava querendo o platinado, enxergava um platinado diferente. O que isso quer dizer? O efeito é o mesmo, as técnicas mudam. Então, o efeito de um cabelo platinado era o que todos queriam. Mas o caminho para entregar o resultado que essa cliente queria, da cliente que estava do lado. Deu pra entender? Então, gente, o que acontece? Você profissional, precisa conhecer o efeito, mas mais importante do que conhecer o efeito é conhecer o caminho para chegar nesse efeito, que são as técnicas. As técnicas em relação à cor são divisões e formas de criar os reflexos, formas de aplicação. Tá? Dentro do platinado ainda, e aí eu trago o terceiro título, né? O terceiro tema aí desse vídeo é a cor. O que acontecia? Eu mesmo recebia clientes na minha cadeira que queriam platinado. Só que para uma, o platinado era cinza. Para outra, o platinado era branco. E para outra, o platinado era perolado. Quando o platinado não era dourado. Como assim? O platinado dourado? Pois é. Você, profissional, tem que entender que às vezes a sua cliente não enxerga o mesmo tom que você enxerga. Então, você pode estar enxergando um dourado, mas a sua cliente não está enxergando um dourado. E como você vai definir isso? Você vai definir isso junto com ela. Quando você não conhece a cliente, você não sabe o que ela está enxergando, você vai pegar a tabela de cor, vai abrir na frente dela e vai pedir para ela apontar quais os tons que ela gosta. Quando ela começar a apontar, você vai fazer essa leitura certeira, se ela realmente enxerga o que você, profissional, tá enxergando ou se ela se enxerga de uma forma diferente. E tá tudo bem ela enxergar de uma forma diferente. O que não tá bem é você achar que ela tá enxergando a mesma coisa que você e aí você vai entregar um resultado que ela não vai gostar. Então, o que acontece? Dentro do platinado lá, a cliente chegava falando que, eu quero um platinado. Mas como é esse platinado? O platinado é o efeito, o platinado é o resultado. Mas como é esse platinado? Esse platinado, ele é mais nas pontas? Ele é inteiro? Eu tive cliente que achava que ser platinada era ter o cabelo inteiro loiro. São formas de entender. Então, por isso que nós temos que fazer essa leitura e entender realmente o resultado que essa cliente quer. Outra cliente achava que ser platinada era ter o cabelo cinza. Aquele cinza mesmo. A outra achava que era ter o cabelo branco. Inteiro branco. Tinha que ser inteiro branco. E já a outra achava que o platinado era ter um cabelo perolado nas pontas. Então, cada cliente tem uma visão sobre esse efeito. E você, profissional, tem várias formas de entregar esse efeito para sua cliente. Então, confie sim no efeito. A cliente vai chegar para você com o efeito, né, com a intenção de um resultado, e claro, você vai conseguir entregar isso. De que forma? Sabendo o melhor caminho para atingir esse efeito. Eu quero moreno iluminado, mas como você quer esse moreno iluminado? Você quer esse moreno iluminado com mais intensidade no contorno e menos intensidade no centro desse cabelo? Ou você quer esse moreno iluminado mais nas pontas? Qual o efeito real que você quer? A partir disso, você vai identificar qual a melhor forma de você entregar esse iluminado para sua cliente. Eu quero deixar um cabelo
inteiro loiro. Mas qual é esse loiro? Eu quero um loiro global? Eu tenho diversas formas de fazer um loiro global. Eu posso fazer esse loiro global aplicando um pó descolorante na cabeça toda, mas eu também posso fazer um loiro global fazendo transparência. Ou eu posso fazer um loiro global esfumando a raiz. É possível? Sim, é possível. Eu costumo dizer, gente, nas minhas aulas com as alunas, que tudo é possível. Tudo é possível no nosso universo de cor. Por isso que eu adoro. Porque tudo é possível. O que vai definir realmente se dá ou não é a estrutura do cabelo e é o caminho que você vai levar para conseguir esse efeito. Então, basicamente, o que eu quero dizer neste vídeo é: conheçam o caminho. Deem atenção em conhecer os caminhos para você conquistar os melhores efeitos e as melhores cores. Efeito é uma coisa, técnica é outra e cor é outra. São 3 assuntos totalmente diferentes. Cada pessoa vai definir cada assunto desse de uma forma diferente. Agora, se você, profissional, conhece o caminho para conquistar o efeito e a cor, pode ter certeza que você vai entregar os melhores resultados na sua cadeira. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações, dá like aqui nesse vídeo também, me acompanhe nas redes sociais. Eu tô sempre postando coisas diárias e dicas também, todo dia lá no meu Instagram. Então dá um clique aqui abaixo e segue lá, tá bom? Eu volto no próximo vídeo com mais conhecimento para você, profissional, que é cabeleireiro e tá começando agora, ou não, você que já tem conhecimento da área, mas quer se reciclar e quer entregar a cor perfeita. Tchau, tchau!